Num tempo em que mentiras eram aplaudidas e a verdade levava à prisão, um homem ousou falar aquilo que ninguém queria ouvir. Num salão cheio de profetas bajuladores, ele se levantou. Sozinho, sem status, sem favores, sem proteção, mas com algo que todos os outros haviam perdido: a voz de Deus. Essa é a história de Micaías, o profeta esquecido pelos homens, mas lembrado pelo céu. E hoje vamos mergulhar nos 5 aprendizados profundos que a vida dele deixa para nós. Especialmente se você já se sentiu sozinho, na verdade, ou pressionado a se calar para agradar. Se esse conteúdo te inspira, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe essa mensagem. Aqui a fé encontra coragem e a Bíblia, voz. A verdade não precisa de multidão. Micaías estava sozinho diante de 400 profetas da corte. Todos profetizavam vitória, promessas doces, conquistas gloriosas. Mas ele disse: vi todo o Israel espalhado como ovelhas sem pastor. Enquanto todos adulavam o rei Acabe, Micaías falou o que Deus mandou, mesmo sabendo que isso lhe custaria a liberdade. A verdade pode te deixar sozinho, mas nunca desamparado. O que importa não é o número de vozes, mas de qual trono a mensagem vem. Nos dias de hoje, a maioria ainda prefere ouvir o que agrada. Mas aqueles que ouvem o que transforma, esses são raros e preciosos. Falar a verdade pode custar caro, mas o silêncio custa mais. Quando Micaías profetizou a morte de Acabe, o líder dos falsos profetas lhe deu um tapa no rosto. O rei ordenou: prendam-no e deem-lhe pão e água de aflição, até que eu volte em paz. Mas Micaías respondeu com firmeza: se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Ser verdadeiro não é confortável. Pode te tirar amigos, oportunidades e segurança. Mas o preço de se calar pode ser ainda maior. Custa a alma. Falar o que é certo, mesmo quando é impopular, te coloca em paz com Deus, mesmo que em guerra com o mundo. Você pode desaparecer da história, mas sua voz permanecerá. Depois da prisão de Micaías, não ouvimos mais sobre ele. Não há menção de sua morte, fuga ou libertação. Mas a palavra que ele entregou se cumpriu. Acabe foi atingido por uma flecha lançada ao acaso. Aquele que tentou enganar o destino caiu exatamente como o profeta havia dito. Nem sempre os fiéis têm fama, mas sempre deixam marcas. Você pode não ter reconhecimento. Seu nome pode não ser lembrado nos corredores do mundo, mas o que você planta na verdade ecoa na eternidade. A verdade sempre se cumpre, mesmo que tarde. Acabe se disfarçou. Tentou enganar o inimigo. Fez de tudo para escapar da profecia. Mas a Bíblia diz: um arqueiro disparou uma flecha ao acaso, e ela atingiu o rei entre as juntas da armadura. A verdade de Deus não pode ser burlada, nem com disfarces, nem com estratégias, nem com silêncio. O que Deus diz acontece, mais cedo ou mais tarde. Podemos duvidar, fugir, procrastinar, mas o céu não erra alvos, nem se esquece de palavras. A coragem de ficar firme é maior do que o medo de ser cancelado. Micaías foi preso, ridicularizado, ignorado, mas ele nunca se rendeu ao conforto das mentiras. Hoje todos se lembram de Acabe e Jezabel como exemplos do que não ser. Mas Micaías, mesmo sem ter final registrado, é símbolo eterno de integridade. Se você tem que escolher entre ser aceito por homens ou aprovado por Deus, escolha o céu. Não importa o que o mundo diga. Quem permanece fiel à verdade, permanece firme até o fim. E o céu não se esquece de quem não se vendeu por elogios. Conclusão: o profeta que desapareceu, mas nunca se calou. Micaías desapareceu dos registros bíblicos, mas sua voz ainda ecoa. Toda vez que alguém recusa a bajulação, toda vez que alguém fala o que precisa ser dito, toda vez que alguém fica de pé mesmo sozinho, ele fala de novo. Você pode ser essa voz. Talvez hoje você esteja rodeado de pressão, falsidade e máscaras. Talvez seja tentador se calar, mas lembre-se de Micaías. A verdade tem peso e liberdade. Ela liberta, mesmo quando dói. Ela corrige, mesmo quando incomoda. E ela vence,
mesmo quando todos tentam ignorá-la. Se essa história te tocou, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e comente abaixo. Eu escolho a verdade, mesmo que doa. Inscreva-se no canal Herança dos Profetas, onde cada vídeo é uma jornada de fé, coragem e revelação. E não se esqueça, a Bíblia é viva, a voz de Deus continua ecoando, e você faz parte disso.